Palminha. Ele tá feliz, né, Márcio? Tá feliz, hein? É. Eu tava numa entrevista quente hoje. Vocês tomaram uma volta do Roberto Eu Jefferson não. ali, ó. Quem Sim. chamou ele de reacionário e... Foi você. Da Alemanha. Não, Foi só falei você. do Moro. Moro é herói nacional. Foi você, Eu fiquei sim. puto que ele falou que Não o Moro tem herói, traiu o Bolsonaro por causa de vaidade. Não tem Que é isso? herói, O homem que não foi o maior tem herói, combatente tem- da história da República da Corrupção, trair um princípio em nome de vaidade. Tem Isso é- trabalho, meu filho. Tem trabalho, não tem trabalho. herói, não. O heroísmo Muito bem. é construído através do trabalho. O que é? O heroísmo é construído através do Heroísmo. Tudo é ser campo de humano, risco. meu. Tudo é Agora, ser o humano. falso herói, como certos governantes Herói aí, nenhum. calculam as vítimas alheias, assim. Eles calculam o risco alheio. Agora, o herói, como o Moro, ele se arrisca em nome do Herói, tudo Obrigado, humano. É herói. Tem a vaidade. Herói. Você é ser humano. Você tem os seus defeitos. Se você olhar para Sérgio Moro, para Jair Bolsonaro, o mito também tem os seus defeitos. Todo mundo Se mundo quando não você é olha, binário. então olhe para o ser humano como ser humano, não tem herói. Sim, mas a pessoa que vai além não crie mitos. do limite da humanidade, Você se decepciona. a pessoa que se sacrifica Você em nome se de um ideal, ela é um decepciona. herói, sim. Ah, é tudo ser O humano. ser humano é a única pessoa que consegue ser humano, é tudo superar igual. a própria natureza tem nada, em nome do bem do próximo. Não tem nada. Narrativa. Isso é heroísmo. narrativa. Isso é um Você Defenderia a heroísmo. sua, você defende a Não, sua. todo mundo Eu ficava- conheço você. O cara Tava colocou feliz que o Bolsonaro- 188 Eu conheço você, corruptos da de Dirce. Não coisa queira, branca na não, cadeia. não queira me falar aqui do que a gente fala nos... E bastidores. Bastidores. É Eu igual sou o um vídeo livro do Moro. Igual o vídeo A gente vai vamos mostrar o soltar teu lá vídeo almoço, também. É. Com as velhinhas. Você almoço sabe lá. muito bem. Com a dona Vídeo dos Clotilde lá, bastidores, é. do RH. Não tem nada a esconder. Muito bem, não caio no conto de mito, de herói, não. Não tem herói, é tudo Moro é herói, nós, é Moro é nós. É. Quem é que Botou Negócio um de bandido de herói. colarinho branco na cadeia. Que herói nada. Tem herói nenhum, tem Fez a trabalho. obrigação, mas tem ninguém faz a trabalho, obrigação tem que ir lá e na cultura trabalhar. de leniência com a Eles têm que corrupção. trabalhar, que a gente são funcionários públicos, muito bem Também pagos. acho. Muito bem pagos e com muita mordomia, tem que trabalhar direitinho pra gente, tem Tá que trabalhar certo. pra gente e Sorrindo. não a gente trabalhar pra eles. Tá certo. Nós mas é um estamos herói. estamos aqui trabalhando, sorriso no rosto, a toba na mão, porque nós estamos aqui pelo nosso salário, pelo A nosso toba família, do Daniel pelo nosso- é mais Muito bem. frágil que a nossa, que ele tá numa almofada de hemorroida. Mostra aí depois. Então é o seguinte, eu vou amarrar o meu sapato aqui, eu estou nessa Aí posição. eu bato palminha. Desamarrou? Vamos agora Falar com o Ratinho Júnior. Porque o que aconteceu no programa? Bonito. Olha lá, já tá aí na tela. Filho do Carlos Racha. Filho do velho e bom Ratinho Pai. Esse é o Ratinho Filho, tá aqui com a gente, governador do Paraná. E o que aconteceu no nosso programa quando a gente voltou nessa quarentena? A gente só tava dando notícia ruim. Só existia lugar onde, porra, tá ruim, vai colapsar, Falta vai leito. não sei o quê, lockdown e tal. E tem estados do Brasil, que vocês sabem que o Brasil é um continente. E tem estados onde a coisa está funcionando, onde os caras estão passando por essa pandemia de uma maneira, eu digo assim, não tão traumática e estão conseguindo passar por esse período que parece que é o pico, tal, e não sei o que a gente não sabe direito. Então o Ratinho Júnior está aqui com a gente e vai falar como é que tá o Paraná nesse momento. Tudo bem, Ratinho? Obrigado aí por você ter atendido a gente. Obrigado, Emílio. Um abraço a você, um abraço a toda a equipe do Pânico. Uma alegria poder estar participando e também cumprimentar todos os ouvintes. Veja, Emílio, esse é um momento muito duro, né? É um momento novo para o mundo todo. O que a gente tem buscado fazer, e eu digo a gente, a sociedade como um todo, os homens públicos, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais, e de alguma maneira tentar errar o menos possível e buscar referência em outros lugares do mundo, onde a pandemia passou e deixou menos trauma, vamos dizer assim, porque não teve nenhum lugar do mundo que não teve algum tipo de prejuízo, seja através de vidas ou através da economia. Nós temos buscado fazer aqui a construção de um planejamento no Estado, nos inspirando em várias regiões do Brasil e do mundo, para que a gente amenize esse problema e de alguma maneira a gente tenha um prejuízo aí, tanto na economia quanto na saúde, na vida das pessoas, o menor possível. Tudo com muita cautela, né? Não dá para a gente achar que a gente acertou o modelo. Cada dia é um dia de decisões. Toda decisão tomada, ela demora aí 15 dias o reflexo sendo positivo ou negativo da decisão tomada. Então nós estamos neste momento aqui no Paraná tendo aí um número de infectados, de certa forma, se eu posso falar isso, entre aspas, controlado, um bom número ainda de UTIs
à disposição da população para atender os casos mais graves, mas sempre muito atento para que a gente possa não perder esse controle que estamos conquistando ao longo desses 60 dias. Governador, Sami aqui, tudo bem? Bom, Sami. A gente teve uma reunião, o Paraná tá muito preocupado, uma equipe técnica, é muito legal, mas a gente sabe que o vírus não é pontual, né? A gente vai ter que aprender a conviver com isso e os dados mostram que a situação agora, até agora, né? Não esteve nunca problemática no Paraná, mas pode ficar, né? A gente tem o inverno chegando, isso, qual a estratégia que vocês estão usando para lidar com isso, né? Porque é uma pergunta difícil e que todos os governadores, prefeitos precisam fazer, né? Qual que é a sua estratégia, pelo menos tem sido até agora? Veja, Sami, a estratégia que nós montamos, por incrível que pareça, ela começou o ano passado, mesmo a gente não sabendo que teria essa pandemia, nenhum lugar do Brasil e até do mundo estava preparado para esse momento. Mas era importante reviver um histórico aqui de trabalho que a gente começou no passado. A saúde do Paraná, eu não posso ser hipócrita, ao longo dos anos, digo de décadas, ela veio muito bem tocada por outros governadores também. Veio sendo ampliada, melhorada e assim por diante. O que nós detectamos logo quando nós assumimos o governo? Que a saúde do Paraná ela era muito centralizada na capital. Então ela fazia com que as pessoas tinham que se deslocar 300, 400, 500 quilômetros para fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia simples. Então nós resolvemos, através da Secretaria de Saúde, o secretário Beto Preto, que é um profissional que conhece muito bem saúde pública, descentralizar a saúde no Paraná. Isso era uma estratégia, um plano de governo nosso interno aqui, fazendo com que os hospitais do estado, no interior, pudessem ter mais musculatura nesse atendimento com a população. Os hospitais filantrópicos, nós reforçamos as parcerias, que são as Santas Casas e hospitais similares como esse, e também alguns hospitais privados que atendiam o público, que atendiam o SUS, onde o estado reforçou essa parceria. Em setembro do ano passado, nós detectamos que nós teríamos uma grande epidemia de dengue aqui no Paraná. O Paraná, historicamente, tem muitos casos de dengue. É uma questão regional do estado, outros estados também têm esse problema. E nós detectamos que nós teríamos uma epidemia de dengue muito grande, com sorotipo 2, que era um sorotipo do mosquito da dengue diferente, aonde os paranaenses não estariam com a sua imunidade preparada para esse mosquito. Então, como a gente tinha esse problema, nós fomos reforçando ainda mais a rede de saúde regional do nosso estado. Aí, em dezembro, acabou vindo os primeiros casos na China, que também nós não esperávamos que chegaria no Brasil. O mundo achou que seria algo localizado na Ásia, mas acabou expandindo. Com essa expansão e começou a descer esse vírus, né, ele começou ali a circular pela Europa, depois foi para a América do Norte e veio descendo, nós começamos a potencializar ainda mais a nossa rede de saúde nas regiões do interior do estado, descentralizando e com a preocupação de superlotar o sistema de saúde da capital. Então isso acabou, de uma certa forma, preparando para este momento do coronavírus. Uma outra solução, até esse momento que nós entendemos que foi acertada, foi trabalhar muito os testes, mas não o teste rápido, que nós estamos fazendo também, mas o Golden Standard, que é aquele teste do cotonete que enfia no nariz, que os especialistas dizem que aquele mais preciso, né, que consegue detectar na hora já, com certeza, se a pessoa está ou não infectada com coronavírus. Nós começamos a trabalhar isso dentro do nosso laboratório, que é o LACEN, que é um laboratório centenário, altamente tecnológico, e nós saímos de 200 testes por dia para 600 testes por dia. Eu não tenho todos os números do Brasil, mas seguramente o Paraná, proporcionalmente em número de habitantes, é o estado que mais fez o teste Golden. Então isso começou a nos dar uma radiografia de como o vírus estava se comportando. Paralelamente a isso, nós criamos 25 pontos nas fronteiras do Paraná de monitoramento. Nós não fechamos a fronteira, até porque não temos essa prerrogativa, mas nós criamos, junto com a Polícia Rodoviária Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal e junto com
especialistas da saúde, enfermeiros e até, em alguns casos, médicos, para monitorar a temperatura, ver se a pessoa estava de alguma maneira anormal do seu dia a dia, e logo quando era detectado nós encaminhávamos para a cidade mais próxima para fazer todos os exames que tinham que ser feitos. Então isso conseguiu fazer com que o estado tivesse uma radiografia boa de como estava se comportando ou está se comportando o vírus, e automaticamente a gente foi fazendo o trabalho de isolamento dessas pessoas e das pessoas que esta pessoa se relacionou. E isso, de alguma forma, contribuiu para que a curva aqui do estado do Paraná não fosse uma curva muito ascendente. Nós estamos mantendo já há um bom tempo uma média de 40 casos por dia. Ontem, por exemplo, nós tivemos apenas, se assim nós podemos dizer, de 14 casos por dia. Então, acho que foi alguns fatores que ajudaram até esse momento a gente enfrentar esse problema. Claro, o que nos preocupa muito é a questão do inverno, né? Todos sabem que o sul do Brasil tem um inverno mais rigoroso que as outras regiões do país. Curitiba é a capital mais fria do país, então esse inverno que nós estamos agora trabalhando para ver a maneira que ele vai chegar e como a gente vai conseguir se defender desse momento. Muito bom, governador. Boa tarde, Daniel Zuckerman. Eu queria saber se o senhor vai aderir aos serviços essenciais. Aí o decreto que tem uma treta entre os governadores, o Bolsonaro abriu, vai abrir barbeiro, esses outros serviços. Como é que vocês vão fazer aí no Paraná? Boa tarde, Daniel. Olha, Daniel, desde o início da pandemia, que a gente pode falar aí 50 e poucos dias atrás, não houve aqui no Paraná uma quarentena. Eu não determinei aqui o fechamento de tudo ou de boa parte das áreas. Nós fizemos um decreto onde nós restringimos alguns setores, por exemplo, onde tinha aglomeração, que é shopping, igrejas, também a questão de escolas, né, por uma questão natural, as mães já não queriam mais levar os alunos para as escolas mesmo, e claro, também por uma questão de precaução a gente fez com que as escolas fossem fechadas, as universidades do estado, que é onde tinha um maior fluxo de pessoas e aonde acaba aumentando muito o número de pessoas no transporte público. A nossa grande preocupação hoje, neste momento, é o transporte público, porque você tem muitas pessoas ali dentro, muito próximas, né, e acaba o vírus tendo a oportunidade de se proliferar de uma forma muito rápida com essas pessoas dentro dos ônibus e assim por diante. Então a gente tomou esse cuidado e fizemos um decreto orientativo. Por quê? Não tinha lógica eu fazer um decreto aqui para um decreto universal, por exemplo, onde uma cidade de 5 mil habitantes teria as mesmas recomendações que uma Curitiba, uma Londrina, uma Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, que são cidades maiores. Então nós trabalhamos junto com os prefeitos das maiores cidades, uma metodologia, cada um tendo uma radiografia local, e com as cidades menores uma outra metodologia. Isso tem dado certo. Claro, todas essas precauções dos shoppings, as igrejas, que são importantes para o dia a dia, nós estamos estudando junto com o LACEN, que é esse laboratório, porque o que baliza as decisões do nosso governo aqui, da Secretaria de Saúde, é o número de testes, que daí você identifica os infectados, com o número de UTIs. Eu não posso liberar assim de uma forma de repente tudo, porque daqui a pouco eu não consigo suportar as UTIs no dia a dia. Mas com protocolos eu entendo que é possível, com esse número de testes que nós estamos fazendo. Nós vamos passar segunda-feira agora a ter 5.600 testes por dia. Nós vamos sair de 600 para 5.600 do Golden, né, daquele teste mais profundo. Isso vai dar mais tranquilidade nas decisões e, claro, pode ser que em algum momento a gente tenha que fazer aí o famoso lockdown, mas a gente tem buscado construir isso muito com a conscientização das pessoas também. O paranaense tem ajudado muito, né? Saído com máscara, evitando aglomeração, tem tido essa responsabilidade ou dividido essa responsabilidade com o Estado. Governador Ratinho, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou das especificidades, claro, dos estados, né? Cada estado tem seu clima, a sua geografia e tal. Agora eu quero saber como é que o senhor vê essa politicagem rastaquera que estão fazendo com esse vírus de governadores. Eu queria ver como o senhor enxerga isso, tá? Veja, eu não posso ficar julgando, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar, não, de aqui pensar. Pode julgar sim. Governador, aqui pode pegar o martelo. Isso aqui é pior que o Twitter. A gente aqui nossa. Mas eu penso o seguinte,
Veja, essa questão do coronavírus, essa pandemia mundial e essa pandemia que nós estamos vendo no Brasil, na minha avaliação, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Sim. E quem usar de doença, de todo esse momento que nós estamos passando de forma política, eu acho que o final não é positivo, o final não vai ser bom. Claro. Então, eu tenho evitado, inclusive, enfim, expor todo dia, toda hora para falar de política ou de posicionamento, porque aqui o nosso lema é não ficar gastando energia com briga política. Nosso foco aqui é planejamento. Tem um ditado que eu levo no meu dia a dia que é: quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve. E nós não podemos pegar qualquer estrada, nós temos que saber exatamente onde nós queremos chegar, e o chegar é o menor prejuízo possível para a economia, com o máximo de vidas salvas. Governador, o Sul como um todo está tendo um número bem menor de vítimas que o resto do país. Realmente, todo mundo quis fazer o isolamento ou quase o lockdown de uma maneira muito impensada. 80% das cidades não tem ainda sequer diagnóstico de Covid, e as pequenas cidades foram fechadas de maneira intermitente. Agora, tem muita gente que diz que a disseminação do vírus, né, é muito maior em grandes megalópolis, pelo fato de ter chegado viagens de negócio, como Nova York, São Paulo, Fortaleza. O senhor atribui esse menor número de vítimas ao Sul a uma menor disseminação do vírus ou uma política efetiva de controle e combate que não necessitou fazer o isolamento tão rigoroso como é feito, por exemplo, em São Paulo? Veja, eu acho que são as duas coisas. São Paulo, obviamente, São Paulo, Rio, cidades que têm um maior fluxo de estrangeiro, acabou sendo mais prejudicada. Não tem como a gente não fazer essa análise. Eu concordo que São Paulo acabou antecipando essa proliferação pelo volume de pessoas que ali transitam do mundo todo. Mas veja, o Paraná é divisa com São Paulo. Do Sul, nós somos o estado que estamos mais próximo à pandemia ou o número de infectados no Brasil, que é o estado de São Paulo. E nós temos o menor número de pessoas infectadas. Então, eu acho que é uma mescla de tudo um pouco, né? É a conscientização da população, é o planejamento, é o número de testes, que na minha avaliação é a grande sacada dos países que conseguiram, de alguma maneira, amenizar esse problema. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, mas é natural que o Rio de Janeiro e São Paulo tenham sido mais prejudicados com a velocidade do vírus. Governador, tem dois tipos de teste, né? Tem o teste que você tenta detectar se a pessoa está com o vírus, e mesmo esse tem uma janela de um intervalo, né? Que não pega, e você tem o teste para saber se a pessoa já teve. Alguns países estão também apostando nisso, como se fosse um passaporte de imunidade. Esse teste que eu estou falando, que se a pessoa já teve, chama IgG. Ainda tem muito erro, tem um muito falso negativo, mas vocês estão pensando em alguma política nesse sentido? Ou também ter algum condicionante nas empresas, por exemplo, quem voltar vai ter que fazer mais testes, porque seria uma forma de detectar isso. Muito bem, eu vou pedir um break. Você fica mais um pouquinho, governador? Dá mais um tempo. Gente fina. Boa, então eu vou fazer um break rapidinho. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, e você também baixa o Panflix, é o nosso aplicativo, o maior sucesso do Panflix. Já baixou o seu ou não? Tem tudo da Jovem Pan, é o novo, acabou de sair, ele tem notícia, tem esporte, tem humor, saúde, tem podcast, tudo num só ambiente. Você vai lá, vai baixar, tem todo o conteúdo ao vivo, tem on demand, você acessa o Panflix muito fácil. Pode ser pelo seu celular, você vai entrar na loja de aplicativo, vai baixar o seu tablet, celular, pode ser Google Play, App Store, tal, aí você vai baixar o seu, e também pode ver pelo Computadex. Não é isso? Sim. Desktop. Basta você digitar panflix.com.br, tem um cadastrinho simples, põe um e-mail lá, que acho que os caras querem saber, e não precisa dizer se é homem ou mulher. Eu coloquei, não quero saber. E não tem rodízio também. Não tem rodízio. Nas TVs Samsung também tem,
e você pode participar aqui desse aplicativo que é esse bonito, esse logo bonito, e se apertar ali no QR você também já tem todo... Isso é muito moderno, eu não sei como é que funciona esse negócio. QR Code, Emílio, você só QR bate seu Code. celular, você que tem um iPhone maravilhoso. Mas precisa ter o programa também, é complicado. Mas o que interessa é que a gente tá aqui com o Ratinho Júnior, nosso querido governador do estado do Paraná, e hoje aqui no Pânico a gente resolveu, ao invés de ficar falando de muita desgraça, porque já chega desgraça, nós estamos muito tempo aí falando de desgraça, Rio de Janeiro tá aquela coisa, fizeram o lockdown lá, fecharam tudo o Rio de Janeiro, parece que tá zoado. É aquela velha história, né? Que a gente sempre falou. A saúde do Rio de Janeiro já era uma porcaria. Todo mundo já sabia. Quando A gente já acompanhava aquilo que é a saúde do Sérgio Cabral, Pezão. Já Time tava bom, zoado. né? Parece que alguns lugares onde a saúde estava mal, agora escancarou. Mas isso é legal pro público também, pra gente que tá vendo. Prestar atenção, né? Exatamente, prestar atenção quando a gente vai escolher o candidato e tal. Isso, porque aquela festa, teve os estádios da Copa, e chega naquela época, pô, por que não colocou essa grana em bilhões, né? Em escola, em saúde e tal, não sei o que. Agora a gente tá pagando o preço e muita politicagem, muita demagogia nesse momento. Então a gente tá pegando alguns estados que estão funcionando melhor pra gente poder entender, já que o Pânico é em rede nacional e a gente fica muito na grande mídia. Bolha, né, Emílio? Na bolha que fica falando normalmente... Das grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio Exatamente. de Janeiro. E tem muita coisa funcionando bem no Brasil e a gente quer abrir para todo o país aí que é um negócio que é o Brasil, né? E o Brasil é muito diferente. A gente mora praticamente no continente e por isso que é um país legal, porque a gente tem muita diferença tal e a gente está passando por isso. Tem mais sua pergunta? Não, e lembrando só que a gente não pode tratar esse vírus de maneira alguma que o jogo tá ganho. Não. Lógico. Então, quer dizer, tá indo bem até agora. Se descuidar, esse negócio volta e arrebenta a população, a não ser que tenha vacina ou aquela imunidade de rebanho, que é uma confusão, porque tem gente que fala que é 20%, tem gente que fala que é 70%. Eita. Então, mas o que eu perguntei pro governador foi sobre os testes. Você tem o teste que você detecta se as pessoas estão naquele momento com o vírus, e tem o teste que tem mais erro, mas detecta se já teve. Alguns países, até onde eu sei, estão impondo as empresas, falando, você quer voltar? Então você tem que fazer vários testes como um controle. Quinzenal, né? Um plano de volta. Eu queria perguntar, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas eu queria perguntar pro governador se ele está pensando nisso e alguma coisa dessa forma, porque alguma hora vai ter que voltar ao normal, e o normal não vai ser o que a gente tinha em mente, né? Olha, Sami, nós respondendo a sua pergunta, né, antes do break, na verdade nós já começamos esse teste rápido aqui no Paraná, nós já encaminhamos 150 mil testes rápidos, dividindo ele por regiões, né? Nós temos 65 pontos de sentinela, que são os técnicos da Secretaria de Saúde que fazem todo esse monitoramento da proliferação do vírus. Então, além do teste Golden, que é esse que eu disse agora há pouco, que nós estamos fazendo 600 por dia e vamos passar a chegar a partir da semana que vem, segunda-feira, mais tardar, em 5.600 testes por dia, nós temos mais 150 mil testes rápidos que nós estamos encaminhando para o interior, já foi encaminhado, para que a gente possa também ajudar com esses testes nessa, vamos dizer assim, dessa radiografia do vírus. Esse teste, ele não tem a mesma eficácia que o Golden, porque para ele detectar que a pessoa já teve contato com o vírus, a pessoa tem que passar praticamente uma semana que ela teve o contato com o vírus para ele dizer que deu positivo. Então ele tem, por isso que dizem que tem esse falso positivo, né? Mas não falso deixa negativo. De ser um instrumento, falso negativo, desculpa. Não deixa de ser um instrumento também de monitoramento. Governador, o que eu gostei que você falou, você é um cara que calculou o risco, né? Você viu que tinha muita, acho que era dengue lá, e você conseguiu fazer um planejamento. A treta aqui em São Paulo é do rodízio. Eu sei que talvez não é da sua alçada, mas o que você tá achando? Porque funciona. A gente viu que tem uma aglomeração também no transporte público, como você me colocou adotou, aqui. Viu? O que vocês vão fazer aí no Paraná e o que você acha dessas medidas daqui de São Paulo? Te colocando uma furada, obviamente. Eu percebi. Na verdade, assim, é difícil a gente julgar, como eu falei, porque cada estado tem uma realidade.
Veja, eu entendo e penso que tanto o prefeito, o governador de qualquer região do Brasil, ele vem com a melhor da proposta para tentar amenizar o problema e evitar com que o seu sistema de saúde vire um caos. Claro que o mínimo de pessoas andando na rua ajuda muito a você não sobrecarregar o sistema de saúde. Aqui, como eu falei, a nossa preocupação é o transporte coletivo. Hoje mesmo, eu conversando com a nossa equipe de saúde, pedi para o nosso pessoal fazer uma reunião com várias entidades aqui de representação econômica, de nichos de representação econômica, para começar a mudar os horários, por exemplo, das pessoas virem da região metropolitana que trabalham na capital e vice-versa, para que chegue às 9 horas da manhã no trabalho, chegue às 10, mudar esses horários, porque o grande problema é a hora do rush no transporte coletivo, onde lota de pessoas. Então, esse cuidado a gente tem buscado fazer. Mandei colocar, falei com o secretário de segurança, nós não vamos sair aqui prendendo gente que está sem máscara. Eu acho que isso não gosto desse perfil de atitude, até porque, infelizmente, tem gente que não está nem instruída, não está nem ligada que precisa de máscara, não consegue fazer uma máscara, não consegue comprar uma máscara. Mas eu pedi para que ele ficasse nos terminais de ônibus, onde tem aglomeração, com megafone, com os carros da polícia avisando, olha, usem máscara. É um trabalho de conscientização diária, né? Mais do que uma decisão de um governante, que por si só é importante, o bom senso e a conscientização das pessoas é que vai ajudar esse processo ser mais grave ou menos grave. Então o trabalho é de conscientização. Agora, a questão de São Paulo é difícil a gente julgar. Eu acredito que quem está aí tomando as decisões está tentando buscar tomar a melhor decisão possível. Então vamos lá, vamos pegar o Paraná. O Paraná não precisou hospital de campanha, né? Parece que vocês aparelharam os hospitais, o hospital físico que vocês já tinham, não precisou hospital de campanha, não é isso? Exatamente, nós fizemos uma opção de não fazer hospital de campanha. Por quê? Nós, vendo os espaços físicos dos nossos hospitais, tanto os hospitais filantrópicos, como eu disse, os próprios hospitais do Estado, nós tínhamos espaço interno para poder fazer ampliação. Porque um hospital, ele é feito para ser hospital, né? É diferente de um hospital que você acaba tendo que fazer de forma provisória. Então, nós pegamos os hospitais universitários, nós temos 4 HUs aqui no estado, que são bons hospitais, que é o de Ponta Grossa, Cascavel, Maringá e Londrina. Nós ampliamos o número de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI nesses hospitais, ampliamos com as santas casas do nosso estado e hospitais filantrópicos também, credenciando mais leitos de UTIs para esses hospitais, e tinha 3 hospitais, Emílio, que já estavam em construção no nosso mandato. A previsão era ficar pronta em dezembro e janeiro. Fizemos uma força-tarefa com equipe de engenharia, arquitetos, operários, e antecipamos o cronograma desses hospitais trabalhando 24 horas. Então nós vamos entregar 3 hospitais agora, que vão atender regiões diferentes do estado. Uma é a região centro-norte, que fica em Vaiporã, outra região de Guarapuava, que vai atender a região central, e o hospital de Telêmaco Borba, que é um hospital que foi feito em 2010, nunca tinha sido entregue, antes de 2010, 2009, nunca tinha sido entregue para a população, fizeram só a parte de parede do hospital, não tinha projeto de TI, enfim, aquelas coisas que infelizmente acontecem no Brasil. Nós reorganizamos a parte de projeto desse hospital com 20 leitos de UTIs e nós vamos entregar agora até dia 24, 25 de maio. Governador... Não, é que eu só... Desculpa, Adriles, é que é só uma... Estão perguntando bastante aqui no Twitter. No último boletim epidemiológico, aparece no Paraná 514 óbitos acumulados por síndrome respiratória aguda grave. Isso tem acontecido em vários estados, a gente precisa testar. Como que vocês estão fazendo os testes? Porque uma coisa, isso pouca gente sabe, é o registro do óbito. A pessoa, por isso que tem muito na terça, porque o pessoal morre no final de semana, só que você registra o óbito de segunda para terça. E outra coisa é a data do óbito em si. Como que vocês estão fazendo? Porque esse acompanhamento também é importante para verificar o que é Covid não identificado e também ver se tem alguma anomalia. Lembrando que aí no sul, por conta do frio, você tem uma sazonalidade desse tipo de enfermidade. Sami, ele é diário, né? Nós não temos tido nenhum delay, infelizmente, do óbito quando acontece e do teste
para Covid ou qualquer outro problema de saúde, né? Claro, historicamente nós temos aí um aumento grande de doenças respiratórias e até óbito que vem de conjuntura dessa doença respiratória aqui no estado do Paraná devido ao frio. Nós tivemos um inverno, agora uma frente fria grande nos últimos 10, 15 dias, mas o inverno aqui ainda não chegou. Então essa questão hoje que nós temos de relato testado aqui de óbitos, são 111 óbitos até a informação do último boletim de ontem, final da tarde, 1.850 pessoas que foram identificadas com Covid, sendo que 560 aproximadamente que estão hoje com o Covid. 1.200 já tiveram já se safaram, já passaram da fase de estar doentes, né? Já venceram a doença, vamos dizer assim. Se você colocar em termos de parâmetro, o Paraná é o 5º estado do Brasil em número de habitantes. Nós temos aproximadamente 11.400.000 habitantes. Nós estamos em 18º em número de pessoas infectadas, dos 27 estados. E é o estado que mais vem testando com o teste Golden, que é o teste de maior precisão. Então, é isso que tem nos balizado diariamente. Eu coloquei, Sami, 4 aviões do estado, da Casa Militar, que atendendo a saúde, todos os dias esses aviões vão para o interior, no final da tarde, e se deslocam pela manhã com todos os testes desses sentinelas que nós colocamos no estado e já vai automaticamente, chega às 8, 9 horas da manhã, já está no nosso laboratório fazendo os testes. Então, essa logística acabou também dando uma dinâmica muito boa para que o laboratório do estado pudesse ter a velocidade e também a precisão na resposta desses testes. Perfeito. Governador, o presidente Bolsonaro, a quem você apoia, sempre se colocou contra o isolamento horizontal e a favor, ao modo dele, né, de um certo distanciamento social, embora ele nunca tenha se colocado muito bem nesse sentido. Ele aglomera, ele provoca aglomerações, vai em padarias, toca as pessoas. E o seu estado é um belíssimo exemplo de um cálculo de risco efetivo e objetivo de distanciamento social, sem exatamente a rigidez do isolamento horizontal. O senhor acha que o senhor é uma bela propaganda para o governador? Você não acha que o senhor poderia servir de exemplo ao presidente Bolsonaro para fazer exatamente uma projeção, uma propaganda do que um isolamento, um distanciamento social, como foi praticado no seu estado, pode ser efetivo dessa maneira? Veja, não, eu não acho que ninguém serve de exemplo nesse momento. Eu penso que nós temos conseguido acertar nas medidas, mas ninguém tem a fórmula mágica. Como eu disse, cada estado tem uma realidade, cada líder ou cada homem público tem um perfil de trabalho. Eu acho que é uma somatória de fatores que tem nos colocado numa posição relativamente boa para o momento. Pode ser que amanhã mude totalmente, a gente não sabe como vai ser o inverno. Pode ser, a decisão tomada de agora, daqui 15 dias, pode ter sido uma decisão errada ou não. Veja, eu acho que mais do que a liderança tomando decisão é a conscientização da população, e o paranaense tem ajudado a fazer lição de casa. Isso é o mais importante. Se nós não tivéssemos a compreensão das pessoas de sair de máscara, de se cuidar, de evitar aglomeração, de nada adiantaria as nossas decisões. Então, não existe exemplo para esse momento. O que nós temos que fazer é nos inspirar em boas práticas. Isso que eu estou falando dos testes, nós não estamos inventando, nós fomos atrás. O que a Coreia fez? O melhor desempenho até hoje foi o da Coreia, até então. Singapura, Taiwan, vamos tentar nos inspirar. Talvez a gente não tenha o mesmo volume de testes que eles fizeram, mas foi a grande sacada que eles tiveram para tentar resolver o problema. Então eu penso que é uma somatória de coisas, não vejo que alguém tem como ser exemplo no Brasil neste momento. E como eu disse, essa pandemia é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Só daqui 3, 4 meses a gente vai saber quem conseguiu fazer uma boa gestão e de alguma maneira ter o menor prejuízo de vidas e econômico possível. Muito bem, governador, queria agradecer esse papo que a gente teve. A gente pretende também falar com o Rio Grande do Sul,
vamos falar com Minas Gerais, vamos mostrar aí o outro lado aí Do Brasilzão, Brasil, né? do Brasil, Exatamente. que o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitas Ô, diferenças. Emílio, dá tempo de uma última pergunta? Eu esqueci. Nosso querido Luiz Alborguete. Luiz Carlos Do Alborguete Paraná. aqui. Foi o ó, Ratinho, começou com o Júnior. Alborguete. Exatamente. Eu só queria Quebrando fazer fax. uma pergunta um pouco mais pessoal, porque o Ratinho já foi deputado federal e ele odiou a experiência. Fui eu que elegi o Ratinho, fui eu. É bom lembrar. E eu queria saber por que o senhor seguiu essa carreira, porque ele odiou ser deputado federal. Foi por influência ou foi por você mesmo? E um beijo da alma de todos os meus paranãs. Eu não tenho rabo preso com vagabundo. Não tenho nenhum rabo Ó, preso imitador, com Grande figura, Alborguete. Foi uma pessoa muito querida aqui no estado. Meu pai trabalhou 8 anos com ele. Foi Melhor do repórter Alborguete. investigativo que eu já tive. Foi uma Quebrava grande inspiração, fax. não tenha dúvida. Boa. Um abraço pro teu pai, que a gente adora também. Grande Ratinho. Ô, governador, obrigado aí, tomara que dê tudo certo aí. A gente viu aí que teve uma estratégia, isso foi muito importante, teve uma coordenação boa, que é o que está faltando em muito lugar, que é essa coordenação, é não ficar com aquela politicagem, com aquela demagogia, que nesse momento a gente tem que trabalhar com os números, com a ciência, com o que a gente tem, porque é mesmo aquilo que você falou, né? Ninguém sabe direito o que é isso, e a gente, é aquela velha história, né? Trocar o pneu com o carro andando. Muito boa. Que todo mundo pegou aí. Todo mundo É. troca na velocidade isso aí. máxima. Obrigado, viu, Ratinho Júnior? É Obrigado, o Emílio. Um Ratinho. abraço a você, a todo o time do Pânico, a Jovem Pan. Parabéns pela audiência histórica que vocês têm aí. Obrigado. Valeu então. Muito obrigado, governador. Abraço, pai. Aí está o Lembra governador. bem o Ratinho, né? Lembra Oi? bastante Carlos Massa Sem quando ele bigode. começou. E aí, ó. E aí, Hein? o Ratinho, e o teste de DNA? E o Quando você vai teste? fazer com as Teste DNA senhoras? de quem? Da- Eu da- não, da- só se for virtual. Lá na Engravidou. Clotilde lá, Ó, que você você vê fica lá aqui que os até caras- Amor madrugada. virtual. Então, você vê lá que os caras estão meio coordenados, né? Então, Tem Alinhado, comunicação, né? Tem que estar coordenado e não pode nunca achar que já ganhou o jogo. Porque aí Sim. você dança. E nós também. Nós também. Quem tá acompanhando também, porque o vírus não vai embora. Não Não, e a gente Não, tá. não Pode aqui acomodar. Aqui na rádio a gente tá tentando fazer testes a cada 15 dias. Aqui a gente cada 15 dias faz Mas, teste. ô, Quem tá... Samidana, só o você Adriles sabe que não- tudo. Por não que sei não nada. fazer testagem em massa aqui em São Paulo? Cadê os É, testes em custa, massa do né? Dória? Quanto custa? Você Bicho? paga, então. Custa Mas- 300 pau um teste. Tá dando 600 reais Ô, pra todo Adrilis, mundo. você tá indo muito à noite, nas madrugadas. Fazer Custa testagem em 300 massa, pau um pô. teste. Tá muito próximo. Mas eu acho, Afeta isso é demais. chutômetro total, que poderiam começar a condicionar a volta das empresas com testagem. Pois Então, é. quer dizer, você fala, você quer. No Rio fizeram alguma coisa assim. Você quer continuar com a sua indústria, mas vai ter que testar todo mundo. Porque o perigo é a pessoa tem muito assintomático. Então, Verdade. Você sabe o que eu acho? Eu acho que a melhor coisa é o 6 centinhos que os caras estão dando pra Dá uma galera. força pros Guedes. caras É, com correria. certeza. Paulo Guedes. Paulo Guedes, né? Quem que deu? Paulo Guedes, Paulo o Mickey Guedes. Mouse. Parabéns, ô Mickey Mickey Mouse. Mouse Pessoal trabalha da com Careca, economia e o O Careca também. Careca. O Guaranis. Guaranis. Careca Guarani. engraçadão. Guarani Futebol Clube. O 6 centinhos é 3 meses, né? mas já não sabe quando vai pagar a É 600 segunda, por mas vai mês? chegar. É 6 centinhos. Isso que tá segurando a turma. Sabe quem a gente Porque podia- quebrou o esquema, bicho. A gente acha que não, a gente acha que é só empresa. E os flanelinha. Não, todo mundo. Não, todo serviço autônomo Segura. já era. Segura. Tá foda. Vamos fazer o break? Vamos. Depois tem Márcio Atala. Márcio Atala falando das academias. No Paraná tem academia ou não parou lá também? Em Parou, Santa né? Catarina tem, no Paraná acho que ainda não. Se alguém puder informar. Na aqui, Alemanha eu- já Mostrar o voltou. restaurante de Gramados, os caras estourando É, champanhe. a dança. né? A dança. Teve um restaurante de Ah, Gramados, os Delari. caras pediram champanhe lá, os caras dançando pra cacete sem máscara. Sério. Tipo Delária. Tipo assim, Gabriela igual. Pugliese. Sem Você sabe Cara, Pugliese, meu, sem ô? camisa. Sabe que eu não, tô trazendo informação. Frequentador Eu tô da nada, Pugliese. eu tô em casa, viu? Quero deixar bem claro. Festinha lá na Que festinha. varanda gourmet. É louco. Tô ligado. Varanda Emílio. Gourmeta. Bamboa. Jamais, jamais. A adega tá Bamboa vazia. fechou, meu amigo. Bamboa tá delivery. Sammy tá É triste. delivery? Tá muito... Home office da Bamboa? Nosso uísque a gente só pega em dezembro lá no banco. Vai ficar Teve lá. aquele negócio da toalha branca, o Zuckerman quer fazer no Bamboa pra você deixar uma peça de roupa íntima para Um roupão. massagistas. Você deixa que o nem roupão isso. do Delari. É que nem os speakeasy. Sabe o que é speakeasy, Delari? Eram os bares, na época da lei seca, nos Estados Unidos proibiram a bebida. Sim. Aí tinha o quê? Tinha o speakeasy.
que é o quê? Era uma farmácia. Você produzia, né? Não. Você chegava na farmácia e aí você dava a senha. Qual a é? senha é Delari. Delari. Aí o Al cara abria a Capone. porta no fundo da farmácia, Depois você de descia 5 a minutos. escada, Você pegava no porão tava todo mundo bebendo. Muito louco. Al Capone, né? Tá todo mundo nessa. Tá todo mundo no clandestino. O pôquer do Delari não parou, Na viu? rede do Portuga. Na rede social. Rabada. O Delari faz Santo. karaokê, Milho. Karaokê não pode. Vem Delari, se isolar microfone. comigo. Poker em Vegas. Vamos fazer o break. Vamos falar com o Márcio Atala no próximo bloco. Márcio Atala. Competente, Olha lá, ó, tá profissional lá o na Márcio área de Atala, saúde. olha ele, ó. Olha o fone dele da Apple. É outro Tá nível, aí, amigo. pô, o fone da Não é? Apple. É o fone da Apple caríssimo. Você perde um, ele tem Mas 4. vamos falar. Comprado na Times O Square. Márcio Atala ele tem um estúdio. Ele é o cara que emagreceu o Ronaldo, o fenômeno. Isso. É. Rede Globo. Tentou, ele- fez um trabalho ele bonito, mas tentou, todos depois ele engordaram. voltou. Não, ele emagreceu, mas depois ele engordou. Preta Fez Gil. o Preta Gil, Porchat, tá Isso. tudo gordado. Nós vamos falar com ele que o Bolsonaro agora ele colocou como Tá feliz, essencial, Neto, como né? essencial. Ó, Paraná, academias fechadas, deputada Luísa Canciani acaba Tá de fechado. nos informar. Onde está aberto a academia? Santa Catarina, até onde eu sei. Muito bem. Então nós vamos fazer o break rapidinho, vamos falar com o Márcio Atala daqui a pouquinho, vamos ver aí como é que vai ficar o negócio de academia, da saúde, né? Sim. Afinal de contas, a academia é saúde. Vamos ver se é essencial ou não. Daqui a pouquinho a gente volta.